O tema agora é investimentos de impacto e agenda ESG. Soluções para um futuro sustentável. Para moderar esse painel, já vou convidando aqui ao palco, por gentileza, o moderador Gabriel Azevedo, que é chefe de planejamento do BidInvest. Também chamamos aqui à frente os painelistas, eles que vão debater sobre esse assunto. Yasutoshi Miyoshi, presidente da Hitachi South America para a América do Sul. Também Alessandra Del Debbio, vice-presidente de Business Development and Government Engagement da Microsoft. Também Rodrigo Hollenberg, secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do MDIC. E Gabriela Bertol, Head de Sustentabilidade do Banco Santander. Todos já postos aqui para mais uma conversa que teremos aqui nesse segundo dia do nosso fórum. Então, assim, com a palavra, o moderador. Bom dia a todos, outra vez. Não se preocupe, que é a minha última vez aqui. Depois dessa, eu desapareço, tá? Mas é um outro assunto, assim, super interessante, muito próximo do meu coração, né? A integração entre ESG e impacto, não é? E nós temos aqui o privilégio de ter um painel diverso, né, de experiência de setores, setor público, tecnologia, bancos, né? Então, é um prazer estar aqui com esse painel. Eu vou deixar que, quando eu faço a primeira pergunta, eles se apresentem. Eu acho que vão fazer um trabalho melhor do que eu de apresentação, mas é uma honra estar aqui. Bom, o tempo é curto, então eu vou começar logo com a primeira pergunta, que eu vou fazer a todos os panelistas. Quando responderem, eu peço que vocês também falem um pouco sobre vocês e sobre as suas instituições. E, nesse painel, nós queremos abordar esse tema de ESG Impacto sob a perspectiva de uma proposta de valor, para as empresas, para o setor privado, para quem quer investir, e de uma proposta de valor também para o governo, sob a perspectiva de bens públicos, de políticas públicas, por que fazer isso? Então, eu queria começar perguntando a todos que, considerando que existe uma estreita correlação entre uma atuação responsável em ESG e a geração de impacto positivo através de investimentos, ouvi-los sobre a proposta de valor para suas empresas, mas também para o governo e sociedade em geral, na adoção de elevados padrões de conduta ESG e como isso influencia decisões de investimento para poder gerar impacto e compartilhar valor no sentido amplo com a sociedade. Miyoshi. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco o que nós pensamos como empresa e assim como eu pessoalmente penso sobre o assunto. Bom, estou a cargo do grupo da Hitachi aqui na região da América do Sul. Estou baseado em São Paulo, mas nós temos presença não só no Brasil, mas também em Colômbia, Peru, que são países amazônicos, Chile e Argentina, enfim, cobrindo todo o território. Bom, o nosso negócio está focado bastante na questão de infraestrutura. Mas mais do que o produto que fazemos, nós temos dois grandes valores no grupo que preconizamos. O primeiro é a questão de preservação de planeta e o segundo é cuidar do bem-estar das pessoas. Esse valor já está há mais de 5 anos aí como prioridade no nosso grupo e o entendimento é no sentido de tudo que nós fazemos, podemos contribuir com a melhoria, tanto do nosso ambiente, nosso planeta, assim como o bem-estar das pessoas. E o retorno econômico, na realidade, vem como resultado das boas práticas realizadas. Então, esse é um pouco uma inversão da forma de tentar conduzir os negócios. Logicamente, no dia a dia, as cobranças, eu imagino, do pessoal operacional é diferente, né? Acaba sendo muito atrelado a metas. Mas a gente sempre busca voltar nesse bem maior, que é o que vai efetivamente permitir com que a empresa tenha uma longevidade, uma perpetuidade nos seus negócios. Enfim, o que nós enxergamos já foi tratado no painel anterior também, é um problema global, todos nós somos parte responsáveis para tratar,
E nossa empresa também, nós estamos aqui, nossos executivos, prontos para poder atender, né? Seja na infraestrutura elétrica, seja na questão de aplicação de tecnologia digital e etc. Mas acho que eu paro por aqui. Obrigado. Nosso secretário, Rodrigo Hollenberg, foi governador também aqui do Distrito Federal. Rodrigo. Bom dia a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Quero cumprimentar a Apex, o EBDIC e o Ministério das Relações Exteriores pela realização desse evento. Eu diria que nós temos eu sou secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e eu vejo hoje 2 grandes desafios para a humanidade: combater a desigualdade social e a emergência climática. Acho que é imperativo tratar desses 2 temas e tratar desses 2 temas conjuntamente. E a notícia boa é que isso pode abrir diversas oportunidades de negócios, resolvendo problemas sociais e resolvendo problemas ambientais. Nesse sentido, eu vejo com muito otimismo a realização desse evento e as oportunidades que o Brasil tem, nesse momento, de investimentos que possam trazer receita para os investidores e, ao mesmo tempo, resolvendo problemas sociais e ambientais. Eu vou ser muito objetivo, dando alguns exemplos. Hoje, o mundo precisa mudar a sua matriz energética. Essa é uma necessidade global. O Brasil, mais do que qualquer outro país, pode oferecer essas alternativas de empresas do mundo todo e países do mundo todo possam acelerar os seus processos de descarbonização, com redução de custos, porque aqui nós temos uma matriz energética limpa, segura e barata, e em expansão. Nós temos uma oportunidade, por exemplo, no Nordeste brasileiro, de promover uma oportunidade nunca existente antes na história desse país, de promover uma neoindustrialização a partir da produção de hidrogênio, dos processos de eletrólise, usando eólicas onshore, energia solar, eólicas offshore. Mas é muito importante que a gente faça isso, contribuindo para a descarbonização do planeta, exportando hidrogênio, mas, sobretudo, atraindo a cadeia de suprimentos, de aerogeradores, de eletrolisadores, de outros insumos, e as empresas intensivas em energia, produzindo o aço verde, o cimento verde, o fertilizante verde, os produtos manufaturados de alto valor agregado verde, e com isso aumentando a competitividade da indústria nacional. Mas se a gente for para uma outra região do país, para o interior do país, o Brasil tem uma capacidade enorme na produção de biocombustíveis. Hoje, pelos mandatos, pelos compromissos assumidos pelas empresas de aviação do mundo todo, precisam reduzir as suas emissões, precisam substituir o querosene de aviação pelo combustível sustentável de aviação. Para vocês terem uma ideia, esse ano, essas empresas devem usar algo em torno de 450 milhões de litros, e em 2027 já precisarão utilizar 4 bilhões e 500 milhões de litros de SAF. Qual é o país que tem a capacidade de produzir em grande escala esse combustível sustentável de aviação, aliando isso à recuperação de áreas degradadas, de pastagens degradadas, agregando valor, e que já tem tecnologias desenvolvidas para a produção de etanol de 2ª geração, e que tem um conjunto de outras biomassas que podem servir de matéria-prima para a produção do SAF. Se a gente for olhar para as cidades brasileiras, muitas das cidades brasileiras ainda têm lixões e algumas têm aterros. Esses lixões podem se transformar em metano. Esse metano pode se transformar em hidrogênio. Esse hidrogênio pode se transformar em fertilizantes nitrogenados, também resolvendo um problema ambiental, resolvendo um problema social e gerando renda para o país. Se a gente viajar para a Amazônia, e o governo acaba de requalificar o Centro de Bionegócios da Amazônia, e que hoje tem uma gestão em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, a gente percebe assim, um outro horizonte infinito de oportunidades. Porque a gente fala muito de bioeconomia,
A gente fala muito desses produtos já conhecidos da biodiversidade da Amazônia, do cacau, do guaraná, do açaí. Mas hoje nós temos um outro universo ainda desconhecido, que são dos micro-organismos, das bactérias. E hoje há uma revolução silenciosa, você sabe disso, né, da união da inteligência artificial com as ciências ômicas, a genômica, a proteômica, a metabolômica. São esses micro-organismos, a manipulação desses organismos, a produção de bioinsumos, de biofertilizantes, de biopolímeros, que abrem outra oportunidade gigantesca de negócios na Amazônia e em todo o país, inclusive para a produção de biocombustíveis através desses micro-organismos. E para não me estender, uma outra oportunidade, a gente percebe que hoje é uma necessidade do planeta a preservação de nossas florestas. Há uma pressão mundial, inclusive comercial, pela preservação das florestas. E o Brasil vai sediar a COP30. Eu defendo que o Brasil construa para aprovar na COP30 instrumentos vinculantes, obrigatórios, de pagamento por serviços ambientais a partir de um raciocínio muito simples. Se a floresta derrubada ou queimada traz um prejuízo global, a floresta preservada traz um benefício global. E aí, nós temos um mercado crescente, que são das CPRs verdes, Cédulas de Produto Rural Verdes, que negocia os produtos ecossistêmicos que a floresta produz ao longo de um ano. Que não é só o carbono, a retenção do carbono. O carbono não é nem a maior, mas a biodiversidade constante ali na floresta e outros serviços ecossistêmicos. Para isso, é claro, o Brasil precisa desenvolver metodologias de monitoramento, de relato, de verificação, tanto do carbono, que sejam reconhecidas internacionalmente, mas também de identificação da biodiversidade. Enfim, eu estou dizendo isso para mostrar de uma forma muito entusiasmada que esse conjunto de problemas e de desafios sociais e ambientais que nós temos no Brasil hoje pode se transformar numa grande oportunidade de negócios para empresas. Negócios que vão de negócios pequenos, médios, a negócios muito grandes. Obrigado, Rodrigo. Alessandra, você. Obrigada, bom dia. Eu sou a Alessandra Deodébio, hoje estou liderando o time de jurídico e de assuntos corporativos da Microsoft para a América Latina. Eu acho que a gente vai ter oportunidade aqui de falar mais especificamente, inclusive, sobre alguns projetos concretos, alguns, inclusive, secretário, que eu vou poder compartilhar aqui, do uso de tecnologia para a preservação de biodiversidade, de um bioma como a Amazônia. Mas eu queria falar rapidamente, antes aqui, só de forma introdutória, sobre essa questão de ESG. Então, se a gente pensa, e a Microsoft tem como missão empoderar cada pessoa e cada organização a realizar mais através da tecnologia, mas com muita responsabilidade e usando a tecnologia como uma aliada na preservação do planeta, como uma aliada no aumento da produtividade, mas tudo isso de uma maneira sustentável. Então, quando a gente fala em sustentabilidade de negócios, a gente está falando aqui não apenas na questão do meio ambiente, que sem dúvida é o que a gente está mais discutindo aqui, mas na questão S do social também, e na questão de governança, e que isso hoje é uma pauta de todas as empresas de uma forma estratégica. Aqueles que estão pensando na sustentabilidade no seu negócio, na longevidade, como já foi dito aqui, estão pensando, então, numa maneira de preservar o nosso planeta. Então, eu queria só trazer essas primeiras palavras e lembrar que a tecnologia, hoje, o nosso grande mote é utilizar a tecnologia, então, como uma aliada para a preservação do planeta, para a sustentabilidade, para a geração de impacto positivo, de novos negócios, e aí a gente vai poder continuar aqui conversando, e eu vou trazer alguns exemplos concretos de como isso já está acontecendo aqui na América Latina. Obrigado, Alessandra. Gabriela. Obrigada, bom dia. Eu sou Gabriela Bertol, sou a Head de Sustentabilidade no Banco Santander aqui no Brasil. Eu acho que vou continuar um pouco aqui a fala da Alessandra, né? Porque a gente trabalha muito na pauta de descarbonização e eu acho que na sequência a gente vai conseguir se aprofundar um pouco sobre isso, mas eu queria chamar um pouco a atenção também para esse lado do social e do engajamento e esse amplo espectro aí do ESG. Então, só para trazer um pouquinho do histórico, né? Não sei se todo mundo vai lembrar, no Santander, aqui no Brasil, teve uma questão muito importante há uns anos atrás, que foi o Banco Real. Eu assumi essa cadeira no início do ano, e quando eu estava no meu onboarding, não tinha uma pessoa que não virava para mim e falava: desde a época do Banco Real,
No Banco Real, então, o Banco Real, para quem se lembra, ele tinha sustentabilidade associada à sua operação. E isso, talvez, né, para o público em geral tenha se perdido, mas dentro da cultura do banco ainda é muito forte. Olha, todo mundo, o Banco Real, a gente tem programas sociais que até hoje vêm da época do Banco Real, né? Exatamente, exatamente. E foi interessante que quando veio o Santander, que fez a aquisição há uns anos, o Santander ele manteve, né, então toda a nossa pauta de risco socioambiental, né, fortalecida desde então, que já vinha do Banco Real, nossa pauta social que se manteve, mas ele veio com uma ambição global diferente que a gente não tinha no Real. Ele veio, o Santander, logo que entrou, já se associou aos princípios do Equador, então elevando completamente a nossa pauta de acompanhamento do risco socioambiental. Ele já entrou, ele é membro fundador dos princípios do Responsible Banking, né? Ele é membro fundador da Net Zero Banking Alliance. Então, essa ambição de ser um líder nessa pauta, que hoje em dia a gente chama de ESG, na época a gente chamava de sustentabilidade, ou responsabilidade corporativa, outros nomes que foram evoluindo, essa união é muito interessante para a gente, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse engajamento interno, que é fundamental, a gente também tem um compromisso, né, que mantém a gente nos eixos, que mantém a gente responsável por divulgar números, divulgar informações, e responder, né, para o mercado. Mas isso, e aí, são todos os projetos que a gente tem lá dentro. Acho que eu vou trazer alguns exemplos aqui no tempo, mas aí a gente pode falar um pouco mais. Acho que alguns exemplos de projetos que a gente tem que são super interessantes e que a gente valoriza muito mais pelo lado social, que são negócios, mas que dentro da instituição a gente valoriza pelo impacto social ou pelo impacto ambiental. Acho que um deles é o nosso programa de microcrédito. Eu não sei se as pessoas aqui sabem, mas Santander tem o maior programa de microcrédito de bancos privados aqui no Brasil. Ele também veio de uma aquisição, foi um programa que a gente conseguiu virar a chave para ser um programa que se paga, mas se a gente for ver, é um programa que é pequeno, perto do banco, né? A gente está falando de 1 milhão de clientes de um lado e 50, 60 milhões de clientes do outro, né? É um programa pequeno. E por que a gente valoriza? Porque todo mundo aposta no Prospera, todo mundo acompanha o Prospera, e por que a gente investe no Prospera? Não é pelo resultado financeiro. É pelo impacto social que ele traz. É porque ele está majoritariamente no Norte e no Nordeste, 66% das nossas clientes são mulheres, mulheres empreendedoras que não passariam na porta de nenhum outro banco comercial, que não teriam crédito e que hoje em dia conseguem uma linha de crédito para trabalhar no seu pequeno negócio. O pequeno negócio que elas fazem além, muitas vezes, do seu emprego tradicional ou somam com outras coisas. Então, esse é um exemplo de um trabalho que a gente tem feito, que a gente trabalha com eles não só dando crédito, mas querendo cada vez mais o que a gente consegue aportar na proposta de valor para os meus clientes, que vai além só do crédito. Então, por exemplo, agora a gente está começando o Prospera, junto com a área, né, social, que senta na sustentabilidade, um programa de educação financeira que eu vou com os meus agentes de crédito, dentro da comunidade, trazendo seus colegas. Então, não são só os meus clientes, tragam seus colegas também, para a gente tentar cada vez mais fazer esse cliente evoluir. Porque o meu objetivo seria, claro, que esse cliente virasse um cliente empresa, se pudesse, né, que ele consiga evoluir. Então, esse é um exemplo. Assim como um exemplo na pauta do Santander Global de investimento em educação. Santander é o banco que mais investe em educação no mundo, aparentemente. São mais de 100 milhões por ano de euros que a gente investe em educação. Aqui no Brasil é um polo importante. E como é que a gente trabalha? Com bolsas a mar aberto, que a gente abre ao público em geral, mas muito também com os nossos clientes, que são os maiores grupos de educação do Brasil, que a gente chega. Eu tenho um recurso que eu posso ajudar na inclusão. Eu tenho um recurso que a gente pode aumentar a diversidade. Como é que a gente consegue trabalhar junto? Então, são exemplos de como a gente traz para dentro da nossa organização e vivencia no nosso negócio toda a questão da inclusão, da diversidade, do engajamento dos nossos funcionários para a gente trabalhar o ESG na prática. Obrigado, Gabriela. O Santander é parceiro nosso do BID Invest em várias operações, então eu conheço um pouco do que a Gabriela está falando. Eu vou ficar aí desse lado, eu vou voltar para a Alessandra, para a gente não ficar só na fila, assim, vai e volta, né? Alessandra, como empresa de tecnologia, eu vou lhe fazer duas perguntas. Primeiro, como é que o uso da tecnologia aplicado à sustentabilidade ambiental pode gerar oportunidade de negócio? Você pode falar um pouco sobre isso. E aí, quando a gente estava conversando antes do painel, você me falou do uso de inteligência artificial para conservar a Amazônia. Se você puder também falar um pouquinho sobre isso, seria muito legal.
Vou falar, então, dos dois. Vou começar com um exemplo que a gente tem na Colômbia, e eu estava falando um pouquinho antes sobre o uso da tecnologia, então, para a sustentabilidade, como uma aliada para a proteção do planeta. E, como nesse caso da Colômbia, que eu vou comentar agora, ela ajudou a empoderar cafeicultores na Colômbia e que passaram a ter uma renda adicional até a que eles tinham pelo cultivo do café. Então, vou dar um pouquinho de contexto. Lá na Colômbia, a economia do café para essas famílias, para esses pequenos cafeicultores, pequenos produtores de café, é muito relevante, muito importante. Nos últimos anos, com as alterações climáticas, os eventos climáticos muito extremos que vêm acontecendo, mais de 500 mil famílias foram afetadas com uma redução de produtividade significativa. Então, nesse momento, o que aconteceu? De novo, é uma aliança, e aqui, para mim, acho que é um recado que precisa ser dado para todo mundo. Ninguém vai resolver, nem só gerar esse negócio, gerar esse impacto, resolver problemas como esse problema de preservação do planeta sozinhos. Então, aqui, de novo, é cooperação e aliança. A gente tem 3 grandes players aqui. O Solidariedade, que é uma ONG que existe aqui no Brasil, existe na América Latina, Europa, África, e que trabalha muito próxima dos produtores rurais, procurando apoiá-los na produção sustentável. O Rabobank, um banco holandês, e a Microsoft. Então, o que aconteceu nesse caso específico? O Solidariedade sugeriu a essas famílias que passassem a plantar árvores sombra. Então, com isso, foi recuperada a umidade do solo e a produtividade deles, os índices de produtividade aumentaram. O banco, o Rabobank, ficou interessado em entender como também, porque, óbvio, a árvore fez muito bem e faz muito bem para a questão da produtividade dos cafeicultores nesse caso, mas ela também faz bem para a natureza de uma forma genérica. Ela ajuda na remoção de carbono, ela ajuda na proteção do solo, na proteção das bacias hidrográficas, enfim. E nesse caso específico, então, o Rabobank ficou interessado em entender como é que estava acontecendo o crescimento dessa biomassa, monitorar à distância, através de uma plataforma chamada Core, que usa inteligência artificial, junto com a Microsoft, analisar as imagens, então, de satélite, acompanhar, monitorar o crescimento dessas árvores e também o volume de carbono que elas estavam removendo, absorvendo. Então, o que acabou acontecendo nesse caso é que Solidariedade colocou esses pequenos agricultores dentro dessa plataforma, ajudou a coletar todos esses dados, então, pertencem à plataforma hoje, a Core, do Rabobank, inteligência artificial processando tudo isso, a nuvem, de forma muito mais rápida, e o resultado disso os créditos de carbono que são gerados hoje por esses agricultores, eles estão nessa plataforma, eles recebem, então, um pagamento por esse crédito de carbono. Então, o que se gerou aqui, nesse ecossistema? Pequenos produtores que antes na Colômbia estavam praticamente na linha de pobreza, hoje inseridos no mercado global de crédito de carbono, como fornecedores desses créditos, recebendo por eles e tendo, obviamente, esses 3 participantes aí, fazendo com que isso aconteça. Então, é um impacto muito grande, muito positivo para essas famílias, para a economia, para os negócios. Tem esse valor social, sem dúvida alguma, porque essas famílias muitas vezes saem dessa linha de pobreza em que elas estão incluídas num novo mercado, e a gente está preservando o planeta. E a tecnologia aí com esse papel de aliado e com esse papel de condutor nesse processo da Colômbia. Obrigado, Alessandra. Miyoshi, eu vou voltar para você, porque você disse uma coisa na sua introdução que me interessou muito. Se eu entendi bem, você disse que uma visão que a gente precisa mudar é a visão de gerar resultado para ter o impacto e inverter isso e gerar impacto para ter resultado. Eu gostei muito dessa colocação. Será que você podia falar um pouco sobre isso e sobre as tecnologias que a Hitachi e os seus concorrentes também, outras empresas, estão usando ou estão desenvolvendo para gerar impacto? Bom, na realidade, assim, essa questão de inversão de valores, eu procuro citar sempre que tem a oportunidade, porque, na realidade, no dia a dia, como qualquer executivo de empresa presente aqui, acho que nós somos cobrados muito mais pelo resultado do que o impacto do bem que fazemos. Mas, na realidade, se não fazemos o impacto do bem, por exemplo, um dos fatores que eu vejo muito importante, fugindo um pouco da pergunta, a atração de talentos.
né? Nós temos uma área digital que nós precisamos atrair talentos. E cobrar resultado não atrai talento. Você ter uma grande visão a futuro para engajar a equipe e produzir o resultado, né? E isso sim gera um engajamento para essa nova geração que tem. Eu vejo muitos colegas reclamando, poxa, mas é difícil trabalhar. Não é difícil trabalhar. A gente tem que entrar na cabeça deles e pensar junto com eles, né? Então, acho que seria diferente, né? Eu, pessoalmente, pelo menos, fui criado numa geração diferente, né? Você ia para aprender, né? Hoje não seria permitido, você ia no RH, teria os seus direitos imediatamente restabelecidos. Mas acho que tem isso. E aí, dentro da empresa, nós temos alguns programas de premiar os projetos, sempre voltados para essa promoção do bem. São projetos de negócios, de implantação de uma fábrica de reparo, por exemplo, de um transformador no meio da Amazônia, no Rio Madeira. Nós realizamos um projeto, né? Praticamente fizemos uma fábrica aí no meio do mato para fazer, né? Nós temos aí uma ampla atuação aí na infraestrutura de transmissão de energia do país, né? Nós somos um dos players, assim como nossos concorrentes. É um processo de fornecimento, mas é um processo de trabalho contínuo. Tem uma equipe de serviço continuamente trabalhando para fazer o bem. E a preocupação do líder de projeto, lógico, é entregar o projeto, entregar o equipamento funcionando, mas mais do que isso, ele, uma vez estando em campo, ele vê a falta que essa falta de energia elétrica faz para a comunidade. Ele começa a compreender o bem que aquela pequena atividade que ele realiza, ele está contribuindo para o bem. Eu acho que esse tipo de realização eu vejo como importante, né? Lógico, no fim, nossos acionistas talvez só olhem o balanço e o número, né? Mas eu vejo que nós somos um grupo econômico com quase 400 mil pessoas no mundo, e você não consegue engajar 400 mil pessoas se você não tiver algum valor além do produto de tecnologia, seja de energia, seja de mobilidade urbana ou de software, né, que é uma área que nós atuamos também. Não basta só isso. Isso, eu diria, acho que qualquer empresa faria, né? Então, nossa busca é tentar adicionar esse tipo de valor. E acho que uma coisa que falta em cima de tudo isso, nós temos programas internos para compensar ou promover os colaboradores que trabalham com isso. Mas ainda falta muito no mercado algum mecanismo que compensa, porque isso custa. Nós carregamos, mesmo que pequeno, um custo adicional para poder adicionar esse tipo de valor do bem. E isso não existe numa licitação pública, por exemplo, simplesmente avalia o preço e esses outros componentes muitas vezes ficam ali como benefício adicional que o projeto, o fornecedor pode gerar. Mas acho que precisa valorar esse tipo de diferença que as empresas fazem, porque isso realmente começa a direcionar e mostrar o caminho para onde nós queremos caminhar. Obrigado, Miyoshi. Você me deu um gancho para a pergunta que eu vou fazer ao nosso secretário de Economia Verde. Você mencionou aí licitação pública, nós estamos falando de ESG. E a minha pergunta, Rodrigo, tem a ver com isso, né? No primeiro painel da manhã, falando de Amazônia, e o presidente Mercadante também, na sua introdução hoje, falou que estamos diante de uma pressão, de um senso de urgência para inverter a ordem econômica, principalmente diante da crise climática, mas, por outro lado, nós temos, na América Latina em geral e no Brasil em particular, uma oportunidade gigante. E que precisamos trabalhar juntos, né, em sintonia, em colaboração, setor público, setor privado. Então, eu queria lhe perguntar um pouco sobre como é que você vê esse cenário no Brasil e no mundo, né, esse cenário de investimento, de impacto, e o que é que o país já está fazendo e que dever de casa tem que fazer a nível de políticas públicas para permitir que o Brasil realmente capitalize em todas as suas vantagens comparativas. Olha, como disse, eu vejo isso uma necessidade do planeta que pode se transformar numa oportunidade. Hoje à tarde, nós temos uma reunião com o Fórum Econômico Mundial, onde eles vão apresentar um relatório sobre os negócios de impacto no mundo e as oportunidades, algumas recomendações para negócios de impacto no Brasil.
Hoje, esses negócios de impacto econômico e social já movimentam mais de $1 trilhão no mundo, e no Brasil, em 2022, segundo dados da ANDE, apenas 18 bilhões de reais. Mas há uma oportunidade, como tive aqui a oportunidade de escrever, em diversas áreas, oportunidades de negócios de impacto. Nós criamos, a partir do decreto do presidente Lula de agosto, a Estratégia Nacional de Economia de Impacto. E fizemos a primeira reunião desse comitê, que tem a participação de 25 representantes do governo e 25 representantes da sociedade civil, com a presença do Prêmio Nobel da Paz, o Yunus, que nos prestigiou com a presença. Nós fizemos a primeira reunião e o objetivo é articular ações do governo, do empresariado, da sociedade civil, para ampliar os negócios de impacto no país, ampliar o investimento, ampliar os negócios de impacto, buscando a resolução de problemas sociais, de problemas ambientais, com geração de receita, com geração de lucro. Nós também, está em consulta pública nesse momento, convido todos vocês a participarem, a criação do Selo Amazônia. O Selo Amazônia, ele tem um aspecto de inclusão social, de identificar um produto que seja produzido na Amazônia, não apenas a matéria-prima da Amazônia, mas que ele seja produzido na Amazônia, respeitando a floresta em pé, preservando a floresta em pé, garantindo benefício às comunidades locais, e a gente sabe que, e com a parceria com a Apex, com o Sebrae, que isso certamente vai agregar muito valor aos produtos em função da força da marca Amazônia. Nós estamos também criando, e está em consulta pública, o programa Selo Verde Brasil. Esse é um programa de certificação, de avaliação da conformidade, que pretende facilitar para o produto brasileiro que possa reunir numa certificação apenas um conjunto de certificações que ele tem hoje, garantindo maior competitividade do produto brasileiro no comércio internacional. Também está em consulta pública nesse momento, e estamos trabalhando na criação de um programa Brasil Mais Sustentável, exatamente um programa de extensão tecnológica para levar conhecimento às empresas, especialmente às micro e pequenas empresas, com parceria com o Sebrae, para que elas possam adotar práticas ESG dentro dos seus procedimentos. Além da criação do Centro de Bionegócios da Amazônia, era um centro de biotecnologia, agora é um centro de bionegócios, que procura aliar as temáticas da fronteira, as tecnologias da fronteira do conhecimento, com o benefício às comunidades locais, as populações indígenas, populações ribeirinhas, através dos mecanismos de repartição de benefícios, ou seja, nós entendemos que ali há um potencial muito grande de desenvolver atividades de impacto econômico, de impacto social. Eu chamo a atenção da Amazônia, eu prestei muita atenção no debate anterior, que a Amazônia tem um desafio extra. A gente só vai conseguir dar escala à bioeconomia na Amazônia se houver investimentos robustos em infraestrutura na Amazônia. Agora, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar a comunidade de São Rafael, na tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru, com a baixa das águas do Rio Solimões. Você tem um problema de abastecimento gravíssimo. Agora, vocês imaginem a situação daquelas comunidades que moram na beira daqueles igarapés, que muitos deles estão secos. Como não tem estrada, a única estrada é o rio, são comunidades que estão isoladas. Então, realmente, são desafios muito grandes, o desafio de infraestrutura, de conectividade, de descarbonização na Amazônia, que ainda as comunidades do interior utilizam ainda uma grande quantidade de óleo diesel, o óleo diesel a energia principal. São outros desafios colocados que, como disse, desafios que podem e devem ser transformados em negócios. Obrigado, Rodrigo. Gabriela, voltando para você, você disse para a gente que entrou no Santander há pouco tempo, e aí certamente se deparou com o fato que o Santander fez um compromisso público de ser net zero em 2050 e com metas intermediárias para 2030, né? E como um banco que atua em tantos setores da economia, por exemplo, no setor do agronegócio, que é muito debatido, às vezes como herói, às vezes como menos herói, eu não gosto de usar a palavra vilão, porque eu sou fã do agro e acho que
é um dos principais motores da nossa economia, da economia latino-americana. Fala um pouquinho sobre isso. Como é essa relação do Santander, essa meta de net zero anunciada globalmente, né? E a sua atuação no agronegócio. Obrigada pela pergunta. A gente não tem o nosso compromisso global, que a gente vai cumprir dentro do nosso portfólio global, e dentro disso, como você bem mencionou do agro, né, o portfólio de agro Brasil, dentro do Santander globalmente, é muito significativo. Né? Então, quando a gente olhou para o nosso portfólio e falou, bom, a gente tem que aprender como é que a gente vai descarbonizar esse portfólio, a gente tem que aprender como é que a gente vai medir, como é que a gente vai botar essas metas, como que a gente vai atingir essas metas, a gente distribuiu a tarefa e o Brasil, número 1, ficou, vocês precisam olhar para o agro. Né? E aí, bom, como que a gente olha para o agro? E o agro, assim, além de todas as dificuldades, a gente tem que dar um passo atrás. Né? Eu tenho que olhar para a minha carteira. Como é que eu aprendo o que tem na minha carteira, como é que eu mensuro o que tem na minha carteira, né? Acho que a Alessandra até mencionou que eu trabalho com o Rabobank, como é que eu olho para isso numa carteira que eu tenho dezenas de milhares de clientes PF, que são fazendeiros, uma carteira corporativa com conglomerados, né, que às vezes tem produção primária, às vezes não tem, né, mas consome de alguém, tem na sua cadeia de valor a produção primária. Então, como é que eu olho para isso? Então, o primeiro exercício que a gente fez, esse trabalho durou aí mais de 12 meses, a gente precisa medir, a gente precisa conhecer a nossa carteira. E a gente fez um trabalho super minucioso com a Way Carbon, que abriu a nossa carteira e falou, bom, não vai ter jeito, a gente vai ter que pegar propriedade a propriedade e entender o que a gente tem aqui dentro. Então, a gente fez um trabalho em 2 etapas. A primeira etapa é, bom, dado todas as informações que eu tenho desse meu cliente PF, que é a vantagem da gente ter o produto agro. O produto agro nos dá muita informação que a gente consegue usar para fazer uma mensuração mais assertiva. A gente conseguiu fazer uma primeira etapa de, bom, dado que eu estou plantando, dado que eu tenho de gado, dado que eu tenho disso aqui, dado a região, etc., eu fiz um primeiro mapeamento das emissões para entender o que cada região, que meu portfólio está emitindo, mas só do processo produtivo. E aí, né, veio a pergunta, beleza, mas e a terra? Né? Quando a gente fala de agro no Brasil, tem todo o processo produtivo, mas a gente não pode deixar de olhar a mudança do uso da terra, que hoje em dia, né, é um dos principais ofensores quando a gente olha para o agro. Aí, quando a gente for fazer esse exercício, que aí, bom, para eu olhar a mudança do uso da terra, tem que saber o que aconteceu nos últimos 20 anos. Né? Porque como a mensuração é feita, você olha 20 anos para trás, vê quando aquela terra, né, foi desmatada ou não, e atribui, né, fatores ali de emissão para isso. E aí, então, começa a ver a importância da tecnologia. Né? Hoje em dia, a gente tem um Map Biomas que consegue olhar para trás. Então, a partir disso, a gente conseguiu pegar pelo CAR, pelo polígono, exatamente para cada propriedade, olhar 20 anos para trás, ano a ano, ver a evolução, que eu consigo ver pela quantidade de verde que eu tenho ali, ver a evolução daquela terra e calcular exatamente o que é, exatamente na medida do possível, dado que a gente tem hoje, né, de metodologia, mas dado que existe hoje, a gente conseguiu calcular com bastante precisão o que é a emissão por conta de desmatamento dentro do nosso portfólio. E é que foi super interessante, porque a gente, né, claro, seguindo princípios do Equador e todos os controles de risco socioambiental, a gente já tem monitoramento 24/7 de todas as nossas fazendas para capturar desmatamento ilegal. Então, pelo menos, a gente foi um certo conforto de olhar, bom, tudo que a gente está fazendo está funcionando, né? Não tem nada aqui, né, comparando o Brasil com o nosso portfólio até está bastante bem em relação ao desmatamento, mas a gente não pode deixar de olhar para isso. Primeira etapa, né? Porque a gente vai falar, bom, precisamos medir, precisamos conhecer, e agora? Mas aí a gente começa a ver coisas que a gente não tinha tentado antes. Né? Então, claro, a gente sabe que pastagens degradadas emitem muito carbono, ao contrário de uma pastagem bem administrada. Mas eu não conhecia, eu não sabia onde elas estavam. Agora eu sei. Eu consigo saber exatamente quais são as minhas propriedades no meu portfólio que tem pastagens degradadas. Então, consigo ser muito mais assertivo e chegar e falar, olha, uma pastagem degradada, talvez para o fazendeiro agora não esteja tão preocupado com carbono, mas ele certamente está preocupado com a produtividade. Né? Então, consigo ser assertivo e falar, essa pastagem degradada, melhorando a sua produtividade, você consegue melhorar a produtividade. E para a gente depois, e para todo mundo, a gente consegue capturar, né, carbono no processo. Então, assim a gente vai começando a conhecer as nossas propriedades e ser mais assertivo na proposta que a gente faz para eles, dando um benefício para o nosso cliente, no sentido de, vou ter uma melhoria na minha produtividade, e a gente conseguir capturar essa melhora de carbono.
Por outro lado, a continuação desse projeto foi também olhar, bom, conhecemos nosso portfólio, sabemos o que tem de solução no mercado, e aí foi um trabalho que a gente fez com a McKinsey. Vamos ver como é que a gente consegue casar essas coisas. E aí, aquilo que a gente já sabe, né, mas que é bom a gente também mensurar o teu número, que as soluções hoje em dia que são mais promissoras de captura de carbono, a gente ainda não consegue escalar economicamente uma solução tradicional. Né? E aí, aliado a isso, a gente tem hoje em dia uma área de Sustainable Finance, estou até com a minha colega aqui, Esther, representada, e a gente tem uma área de inovação sustentável que ela está olhando exatamente para isso. Se eu não consigo escalar ainda, como que eu vou desenhar um instrumento ou uma solução, trazendo outros tipos de capitais para compor uma solução que a gente consiga tirar isso do papel? Né? Então, um exemplo, por exemplo, talvez vocês tenham acompanhado no mercado, até recente, é um CRA Verde, que a gente estruturou, até o Rabobank, que foi nosso parceiro, junto com varejistas britânicos, que estão muito preocupados em ter uma cadeia de valor, né, de fornecimento que seja livre, 100% livre de desmatamento, seja legal ou ilegal. Né? Então, a gente conseguiu acessar mais de 120 produtores rurais, com esse recurso, a contrapartida é que não haja nenhum desmatamento, conseguiu dar taxas preferenciais para eles, e com isso a gente consegue garantir uma produção de soja livre de desmatamento para os varejistas ingleses. Então, essa construção dessa cadeia, essa construção dessas parcerias, como a Alessandra bem mencionou, a gente não faz isso sozinho. Né? Então, a gente tem uma área que está catalisando essas soluções. Ainda são escaláveis hoje? Ainda não. Mas com o conhecimento que a gente vai acumulando com essas parcerias, a ideia é que a gente consiga acelerar isso cada vez mais. Bom, obrigado, Gabriela. O nosso tempo acabou, até começar a contar de novo. Fascinante o painel, uma pena que a gente não pode continuar a conversar. 3 marcas globais, Santander, Itachi, Microsoft, uma nova liderança que está repensando e fomentando essa nova economia verde no Brasil. Então, eu queria agradecer a participação de vocês e pedir uma salva de palmas para os nossos panelistas. Muito obrigado mais uma vez.